Perfeito. Bom dia, gente. Muitas pessoas já me conhecem, né? Ju me convidou para falar um pouquinho sobre esse tema, até porque eu sou mãe de 3, né? Apesar do Lipe ainda ter só 6 meses, ainda não vai para a escola, mas eu já vivo essa rotina de voltar às aulas aqui em casa, né? Depois desse período também de pandemia. Então, vou aproveitar para me apresentar. Esse é meu esposo Robson, a gente tem 3 filhos, o Luca, hoje ele tem 6 aninhos, o Levi está com 3 anos e o Lipe tem 6 meses, tá? E aí, gente, antes de começar, eu queria pedir para vocês pegarem papel e caneta, quem puder, claro, para que a gente pudesse inalar um óleo essencial e beber uma aguinha, tá? Então, eu vou escolher aqui o meu de hoje, vai ter que ser o bergamota aqui para apresentar para vocês. Então, quem puder, faz aí junto comigo esse momento, certo? 30 segundinhos. Deixa eu ver aqui se tem alguém, pelo menos comigo, ou se eu tô sozinha. Ah, a Stephanie tá. Bergamota é o óleo da autoconfiança, hein? Aí a Ju, eu não vi qual foi o dela, mas tá tudo certo. A Inês, inalando. Ai, a Cata. A Ju, perfeito. Maravilha, gente. Adoro. Agora nós estamos prontos para continuar, né? Gente, seguinte. E bebam aguinha aí, tá? A minha tá aqui. Vamos lá. A ideia é conversar um pouco, né? Na verdade, eu vou conversar com vocês muito do que eu vivo, né? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha rotina e de algumas dicas que eu acho, Marina, acho que seria interessante para... muitos eu vivo realmente no meu dia a dia, outras por estudo mesmo, por essa conexão com outras mães, tanto no mundo dos olhos, como na minha rotina, no meu ciclo de amizades. Então, eu tentei compilar tudo para trazer para cá e a gente vai conversando, tá bom? Então, eu comecei pela a importância de uma boa noite de sono. A gente é muito imediatista em dizer qual é o óleo para foco, memória e concentração, né? É só o que eu escuto das mães. Marina, o que é que tu usa e tudo? A gente vai chegar lá. Mas, assim como quando a gente vai fazer uma rotina e a gente precisa entender um todo para poder chegar naquele ponto específico, eu decidi começar pela boa noite de sono, né? Por essa questão da noite de sono. Por quê? Gente, é essencial, até coloquei, é essencial para o desenvolvimento, né? O sono, ele é responsável por uma série de aspectos do nosso organismo, inclusive na produção dos hormônios, né? E aí, toda essa parte de concentração, alívio do estresse, diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, proteção da imunidade, né? E estafas e tudo mais, tudo isso a gente consegue restaurar já quando a gente tem uma boa noite de sono. E aí, dormir é aprender, né? Até coloquei aí. O sono, ele é muito essencial, né? Na consolidação da nossa memória e no desempenho intelectual. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, que eu vivo aqui em casa, que, claro, eu não estou falando aqui e não vai ser regra, cada um tem a sua realidade, mas uma coisa que eu achei muito importante que aqui na minha casa fez total diferença foi o cantinho de dormir, né? Eu fiz, desde que os meus filhos nasceram, o quarto deles como o cantinho de dormir, o espaço onde eles sabem que vão para repousar, né? Logo que, com os meus 3 foi desse jeito, logo que eles fizeram 1 mês de vida, eles foram dormir no quarto deles, né? E aí eu percebo uma diferença muito grande aí, quando a criança, porque ela sabe que quando está chegando a hora dela, a rotina dela de sono, ela sabe que ela tem o quarto para ir, ela sabe que ela vai para aquele lugar.
Então, são pequenas coisas no dia a dia que interferem num todo, né? Se eu consigo, desde cedo, introduzir essa rotina, né? Para essa questão do entender os espaços, separar os espaços, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer também. Teve um dia que o meu esposo queria colocar o Luca de 6 anos de castigo dentro do quarto, né? Tipo assim, no cantinho do pensamento dentro do quarto. Eu disse, não. O cantinho de dormir é o cantinho de dormir, o cantinho do pensamento é o cantinho do pensamento. Porque a gente não pode misturar as coisas, porque para a criança vai se confundir. Então, ela vai pegar o quarto como ela não vai querer ir dormir. Porque se ela tem o quarto na cabecinha dela como um espaço de cantinho do pensamento, né, o cantinho do castigo, ela vai associar o quarto a isso, né? Então, já começa daí, gente, já começa daí. Então, é tão importante quando a gente entende isso e, de certa forma, a gente consegue, né, trazer isso, que, pelo menos para mim, Marina, funciona muito bem. Continua funcionando, né, até hoje, tá? E aí, a gente tem nas nossas mãos, nossos poderosos olhos. Eu trouxe aqui, a gente sabe que a gente vai ter infinitas possibilidades, vai ter gente que está assistindo que não tem o Kit Kids ainda, mas eu trouxe o Kit Kids tanto para a gente entender que a ideia é empoderar os nossos filhos, né? Para que eles também, dependendo da idade, já vejam, consigam separar por cor, consigam saber para que é cada óleo em cada situação, né? E aí, a ideia é também apresentar os olhos do Kit Kids para quem ainda não conhece, tá? E saber que a gente tem essa ferramenta, né, no nosso dia a dia para entrar aí na nossa rotina. Então, aqui eu poderia trazer o lavanda, aqui eu poderia trazer o camomila romana, mas eu quis propositalmente trazer os olhos do Kit Kids para a gente conhecer um pouco mais, né, e fazer os testes na nossa casa, tá? Então, eu trouxe o Calma, que é um blend calmante, né, do Kit Kids. O que é o bom do Kit Kids? Essa questão das cores, né? São 6 olhinhos. E o Calma, gente, aqui funciona demais. Engraçado que, para mim, ele funciona mais para o Levi, né? E aí, para o Lucas, já é o outro olhinho do Kit Kids, que eu vou mostrar para vocês, o Resper. Mas o Calmer, ele realmente é o primeiro que a gente pode começar. Ele é uma misturinha, um blend, né, que a Doterra fez. A cozinha dele é esse lilazinho. Então, ele vai tirar esse sentimento de estresse e ansiedade, ele vai trazer mais calma, né? Você pode passar ali na solinha do pé do seu filho. Tanto você vai estar fazendo um momento de conexão, né, proporcionando ele isso dentro da rotina da noite, enfim, como eles vão sentir, né, esse relaxamento, né, e vai criar essa atmosfera de cuidado, né, fornecendo uma maneira natural de restaurar mente e corpo, tá? Podemos usar e abusar do difusor, e aí entram esses óleos que eu falei, como lavanda, como camomila romana, vale muito de testar, assim como a gente vai se conhecendo com o uso dos óleos, a gente pode fazer o mesmo pelos nossos filhos, e aí a gente vai vendo qual é o óleo que dá mais certo. Por que eu não botei aqui? Como eu disse, a ideia era, eu estou compartilhando a minha história com vocês. O difusor no quarto dos meninos, ele acontece muito, porém, se eu boto lavanda, um dorme bem e o outro não dorme. Então, eu faço em situações pontuais, né? Então, o olhinho do Kit Kids, por ele ser rolão, ele é muito prático e funciona super, entendeu? É muito, muito, muito bom, certo? Então, é muito importante que tenha esse período de sono adequado, né? E aí, o que eu ia dizer, só um minutinho. Aqui. Não esqueçam que são as nossas escolhas como pai e mãe, né, que vão influenciar positivo ou negativamente na rotina do filho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, mas o meu filho não quer, não, sei lá, não deixou eu fazer isso. O meu filho não quis ficar, gente. Tudo é a gente que vai passando para eles, né? Eles não têm, entre aspas, eles não teriam que querer. Então é importante a gente entender isso. É muito, muito legal quando a gente entende que é a gente que impõe, entre aspas, esse moldar, né? Um moldar. Então a pergunta é: como é que seu filho acorda, né?
Então, até botar essas figurinhas para a gente ver. Então, já é desde daí. Às vezes, os nossos filhos acordam mais cansados do que foram dormir, como acontece com a gente também, ou acordam muito de mau humor. Tem que observar como é que está sendo essa manhã, né? Para poder já ir tentando entender o que foi que aconteceu. Não dormiu bem? Como é que tá, né? E aí eu trouxe aqui um quiz, por isso o papel e a caneta. São 6 perguntinhas, eu queria que vocês respondessem. 2 pontos se a resposta for sim, tá? Então, o seu filho, ele tem o cantinho dele de dormir, né? O seu cantinho próprio. Se for sim, botem 2 pontos aí, anotem 2 pontos aí no papel. Você acorda, né? Como é que você acorda o seu filho pela manhã? Deseja bom dia, dá um beijo, como é que é esse acordar, né? Se for sim, dessa forma mais calma, né? Dando bom dia, dando um beijo, tudo, botem 2 pontos também, tá? A outra pergunta, o seu filho acorda de bom humor? Se ele acordar de bom humor, também podem botar 2 pontinhos aí. Para quem tem muitos, tipo Juliana, tem que fazer 4 respostas aí. Você consegue ter tempo de qualidade para proporcionar o autocuidado matinal, né? Básico. Isso é o quê? Tomar café, escovar os dentes, tomar banho, né? Todos os cuidados mesmo matinais com seu filho. Ah, gente, uma coisa importante, estou colocando matinal, considerando que a criança estuda pela manhã, mas aí, caso você tenha, né, o seu filho estude à tarde, aí você faz só uma alteração para você, né? Para trazer para a sua rotina. Outra pergunta, você utiliza os olhos, né, para suporte emocional no seu filho todos os dias? É muito importante essa pergunta, porque eu demorei para virar essa chave aqui em casa. Eu usava muitos olhos nos meninos para questões físicas. Ah, eu tô com dor, isso, aquilo. Depois que eu comprei o Kit Kids e tudo, foi que eu comecei, né, a usar os olhos para suporte emocional. E aí eu fui entender, por exemplo, o Luca, com 6 aninhos, ele começou a ter, tipo assim, sentir raiva. Acho que até já comentei isso com vocês. E eu dizia, olha, vamos passar esse olhinho aqui para você se acalmar. E aí ele começou a entender que os olhos também estavam ajudando eles diante daqueles sentimentos. Então, é muito importante a gente não esquecer de usar os olhos do emocional, certo? E a outra pergunta é essa questão da rotina diária, tá? Que é importante também. Se sim, 2 pontos. E aí, isso aqui fui eu que fiz, e é só para a gente fazer um pequeno momento de reflexão, tá? Você soma quantos pontinhos deu. E aí, a ideia é fazer uma reflexão para poder a gente começar, né? Como é que tá esse cantinho, como é que tá, o que é que eu posso modificar para observar se isso vai influenciar positivamente, né? Eu acho que isso seria importante para trazer essa reflexão para a gente, tá? Gente, outra coisa muito importante, além da boa noite de sono, né? Essa questão da gente cuidar do ambiente da nossa casa, né? Por exemplo, eu tô falando porque quando a gente acorda aqui apressado, todo mundo pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo, eu já noto aquele estresse generalizado e isso interfere em tudo, inclusive no rendimento do meu filho na escola, né? Então, eu tenho um difusor que eu posso, logo pela manhã, de escolher o que eu posso difundir, né, para poder beneficiar todo mundo que está ali na sala já, que está preparando para o café da manhã. Os óleos cítricos ajudam também nessa questão, né, de auxiliar, né, na questão do apetite também. Então, eu posso escolher difundir cítricos tanto na parte emocional, para ajudar na alegria, disposição. O próprio frankincense, que eu gosto muito para mim, eu não passo sem ele, mas aí eu posso fazer em alguns dias da semana. Então, se eu acordo o meu filho, né, se eu me programo, eu como a mãe, me programo, de acordar cedo, de fazer tudo com calma, isso já reduz muito, né? Possível situação de estresse, eu já estou ajudando o meu filho a fazer as coisas dele com calma. Ele vai, né, para a mesa diferente.
Aqui em casa, gente, eu coloquei da música, porque aqui em casa não existe, toda manhã tem que ter música, eles já sabem. E a gente vê que hoje a musicoterapia, né, ela tá realmente em muitos ambientes, né? Então, a ideia da música, talvez você, quem não faz, né, pode até tentar. Então, como é que normalmente eu faço para quando tudo tá redondinho, tudo dando certo? Essa figura que eu escolhi, ela reflete muito o que eu faço e os meninos amam. Antes da gente se mudar para essa casa que a gente está agora, a gente morava num apartamento muito pequenininho. Ele era 68 metros quadrados. E eu lembro que eu não tinha um lip lá, né? Eu lembro que a gente acordava e eu ficava com aquele sentimento, né, do bom dia, de ver o sol, de mostrar para eles. Então a gente tinha o hábito de abrir a janela, porém eram vários prédios, aquela cena de prédios e tudo mais. Depois que a gente se mudou para casa, né, que a gente tem uma árvore no quintal, aí eu associo a isso. Então tem muito passarinho logo pela manhã e tudo mais, né? Então, naquele primeiro momento, eu digo, vamos dar bom dia sol, bom dia, porque aquilo já traz alegria para aquela criança, já traz o despertar também de outra forma. Aí eu boto o difusor, porque aí os olhos vão também ajudar, como as crianças, os meninos são pequenos. O Luca, normalmente, ele cheira já direto no vidrinho, é mais difícil ele fazer na fricção na mão, né? Então, essa ideia da música também, né, para juntar, eu acho que seria muito legal, né? E o difusor, tanto normalmente eu coloco na sala, coloco normalmente esses olhos, para que traga, né, esse ambiente já de despertar, de bom dia, de alegria, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, certo? Outra dica, essa questão da alimentação, né? A gente sabe, eu até coloquei aí, que a alimentação ela vai interferir diretamente ou comprometer, né, essa produção dos neurotransmissores, como a noradrenalina, o GABA, que a gente já falou, a serotonina, a acetilcolina, tá? E aí vai ajudar nas sinapses nervosas. Então, a criança, quando ela está mal alimentada, ela vai ter essa comunicação prejudicada entre os neurônios, né? E vai ter, automaticamente, comprometer um pouco o aprendizado. Então, a gente lembrar sempre, né, dessa questão do estilo de vida, do bem-estar, atrelado ao uso dos olhos, que a gente vai falar agora, da gente estar sempre trazendo, né, essa mudança de estilo de vida para a gente, né, que a gente já faz isso todos os dias, porém, ficar sempre relembrando, sempre colocando em prática, né, digamos assim. Essa semana eu fiz a compra pela primeira vez, a minha cesta de orgânicos. Isso é outra coisa que eu tenho prezado, essa questão da redução, né? A gente vai falar de tóxicos e tudo mais. Então, seria importante também a gente começar a fazer essa mudança de estilo de vida para que os nossos filhos, né, estejam cada vez mais saudáveis também, tá? Outra dica que eu dou é adicionar gotinhas de óleo essencial no café da manhã. Aqui, a gente normalmente coloca no suco, tá? Mas, assim, no café muita gente gosta, mas para a criança ficaria, dependendo da idade, a minha sugestão é acima de 6 anos, dependendo da necessidade, essa questão da ingestão, certo? Eu já uso com o Luca, ele já leva os lanches dele da escola, inclusive, ele leva na lancheirinha, ele leva, ou coloco, pinga as gotinhas no suco dele e ele leva. E é maravilhoso, tá? Boto muito também na salada de frutas, eles gostam bastante. Então, é importante a gente também ter esse cuidado, né? A gente está cuidando desde manhã até o restante do dia. Aqui eu trouxe umas fotos de alguns lanchinhos que eu, às vezes, compartilho no meu Instagram, né? Da lancheirinha do Luca, que aí eu acho que seria interessante também a gente conversar sobre. Eu queria ouvir também se alguém tem dicas, né? Então, eu sempre tento balancear, né, o lanche deles, e sempre eu uso o óleo essencial. Se não for no suco, né, o Lucas já vai fazer 7 anos, se não for no suco, né, eu coloco também, faço como eu chamo, o patezinho para colocar no pão integral, entendeu? Então, sempre eu tento estar balanceando, e aí eu vou já eu vou trazer para vocês uma receita que eu acho que seria interessante para incluir nesses lanches, né? E para a gente também, eu sou viciada,
que eu acho que ficaria muito, muito bom, e a gente está conseguindo também trazer o óleo essencial para a cozinha, tá? Então, investir em carboidratos, né? Pão integral, a própria aveia, a gente pode fazer isso nos lanchinhos, tá? Outra sugestão é o ovo, obviamente, ele vai melhorar os níveis de neurotransmissores relacionados ao humor, né? Frutas, né? Principalmente as frutas que têm propriedades antioxidantes, a gente já sabe. E aí a gente pode, no suco, também incluir óleos que vão ter essas propriedades, que aí auxiliam na prevenção do envelhecimento das células, dependendo da idade do seu filho, né? Lembrando. Então, nesse primeiro lanche do Luca, eu fiz o pão de queijo, a granola que ele gosta, que é muito importante a gente colocar frutos secos também, né? Nesse lanche do dia. E eu coloco uma gotinha do óleo essencial no suco. Nesse dia eu coloquei o tangerina no suco de manga. Ele gosta muito. Outra sugestão de lanche, o óleo de tangerina no suco também. Fiz o pãozinho de 7 grãos com queijo. E eu sempre coloco uma opção de frutas, né? Coloquei nesse dia melancia, o morango e sempre a castanha. Ele gosta muito, bastante aqui. Coloco cuscuz, faço muita tapioquinha também, aquelas crepiocas. Então, dá para você colocar os óleos na crepioca, no preparo da crepioca, e também dá para você fazer os patês. Eu sempre deixo frango, carne preparado para fazer essa mistura, e aí eu vou adicionando os óleos essenciais dessa maneira, certo? Então, é importante porque aqui eu estou trazendo, eu já estou cobrindo desde de manhã, né, essa questão da saúde do meu filho, a alimentação escolar ela é muito importante no processo de aprendizagem. Eu também trago um estilo de vida para os amiguinhos da escola, para a própria professora, né? Eu consigo fazer isso, tá? Então, eu estou introduzindo os óleos em todo o dia, né? Em todo o caminhar daquele dia do meu filho, tá? Aqui é a receita da castanha que eu queria trazer para vocês, que é dos deuses. Então, quem quiser bate o print aí, mas eu vou mandar depois o arquivo também, que eu não deixo faltar. E aí dá para a gente incluir essa castanha no lanche das crianças também, né? Para colocar na lancheirinha deles. Você pega 1 quilo de castanha pré-cozida, coloca na assadeira, aí você vai regar com bastante azeite aromatizado. Aqui eu normalmente faço com alecrim. E aí, gente, o óleo de orégano eu faço daquele jeito. Um palitinho eu melo o óleo de orégano, né? Um palitinho do óleo de orégano no óleo e também aromatizo aquele azeite. E aí eu deixo bem embebido. A gente deixa bem embebido e coloca bota sal, bota o cúrcuma. É aqui fica a gosto, o que você achar melhor. Bota um pouquinho de orégano também e coloco no forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos, tá? Gente, é muito gostoso. Até mesmo para você fazer essa receita para receber quando for fazer classes de óleo, já fiz isso demais. Todo mundo pergunta o que foi que a gente botou na castanha, porque fica um sabor sem igual. O Luca ama e eu sempre procuro fazer desse jeito. Esse azeite aromatizado pode ser o que você já tem em casa, ou você pode fazer, né, outra opção que você queira, tá? Então, essa é a minha dica de receita com castanha aromatizada com óleo essencial. Então, são coisas que a gente pode ir incluindo no lanche deles, da escola, né? E pode ter em casa também para comer nos lanches da tarde, em outros horários, tá bom? Oi, peraí. Ui, voltei desse. Então, vamos lá. Antes de sair para a escola, né, as dicas essenciais. O Kit Kit, gente, é essa bolsinha aqui, tá? Para quem não conhece, ele já vem com essa tampinha que você pode também pendurar na bolsa, na mochilinha deles, tá? Então, são muito práticos, todos, como eu disse, coloridos, e aí, tanto você vai empoderar o seu filho, porque aí você já avisa. Filho, o vermelhinho, né, ele vai começando a aprender. O vermelhinho você vai usar em situação assim, assim. O laranjinha você vai usar em situação assim, assim. Então, eles já sabem, então você está empoderando eles, ao mesmo tempo você também está aromatizando os professores deles, né? Porque foi nessa brincadeira de pendurar o olhinho e as outras mães das outras crianças, a gente está também compartilhando do Terra, porque todo mundo começa a ver aquele estilo de vida, todo mundo começa a ver que eles mesmos sabem qual é o óleo para tirar, para usar, e aí a gente começa a fazer essa aromatizar, né?
Então, a primeira coisa que eu uso antes deles saírem, né, é essa questão do estar protegido, né? Eu uso o Stronger, que é o nosso On Guard do Kit Kids, né? Então, o Stronger, normalmente eu passo na coluna, embaixo do pezinho, antes de botar o tênis. Ele ajuda tanto Gente, não, desculpa, eu li aqui errado, foi mal. Então, ele ajuda tanto a gente nessa questão da proteção, ele ajuda a promover uma pele clara e saudável, ele também ajuda no senso de resiliência, né? Que aí torna eles mais fortes também na parte emocional, tá? Eu uso muito o Stronger também quando eles vão, tipo, tomar vacina. Eu uso também o Brave, né? Normalmente eu misturo os dois quando vai alguma situação que precisa. O Brave eu vou já mostrar, eu também uso antes do look para a escola. Na verdade, eu uso quase todos do Kit Kids antes deles saírem, tá? Então, o Stronger, ele tanto vai ajudar nessas questões, confortar a pele, reduz sentimento de tensão e vai prepará-lo, como o Terra Shield no corpo todo. Muita gente usa o óleo mesmo do Terra Shield, né? Tem o óleo Terra Shield, e aí tanto pode usar no difusor, que não seria o caso, mas para preparar o spray, se você não tiver o spray do Terra Shield, você pode preparar um spray com água, óleo vegetal, um pouquinho de óleo vegetal, e o próprio óleo do vidrinho, né? Que vem no vidrinho. De acordo com os ml, a gente pode fazer uma diluição desse spray também. Quando o meu óleo acaba, normalmente eu faço a reposição dentro desse mesmo frasco, porque apesar dele ser de plástico, ele é próprio, né, para óleo essencial, tá? Passo no corpo todo e aqui super funciona, até porque a gente está num período que tem bastante inseto, então eu não esqueço, não só antes de ir para a escola, mas também quando retorno da escola, em casa, tá? Outra coisa que eu uso demais, aqui é o Luca, gente, meu filhinho. Uso demais, não só antes dele ir para a escola, mas antes das tarefas à tarde, né? Logo depois do almoço, ele tem um momento de fazer os exercícios, eu uso tanto de manhã como eu uso antes das tarefas, tá? Como eu disse, o Brave e o Thinker. São 2 óleos que eu uso todos os dias. O Luca ama, ele já leva na bolsa, enfim. A gente usa, assim, bastante mesmo. E eu noto a diferença. É impressionante. Se eu não usar o Thinker, gente, eu noto a diferença dele em dispersão, né? Em estar conectado ali fazendo a tarefa. Então, o Brave normalmente eu passo antes de ir para a escola, não passo antes das tarefas, não, mas é mais para trazer essa questão do senso de confiança, para ele mesmo. Professora, tem uma dúvida, né? Eu explico muito isso para ele conseguir ir quebrando algumas barreiras que às vezes, né? Por exemplo, o Luke, ele é mais tímido, assim. Ele tem um jeitinho mais tímido, talvez. E aí eu acho que o Brave ajuda ele quando ele tem essas perguntas para fazer, ou quando ele tem alguma dúvida, quando ele quer expor alguma coisa. O Brave ele vai ajudar nesse instinto de segurança, né? E ele também ajuda a revigorar os sentidos, traz bom humor positivo, o cheiro dele é maravilhoso, não sei qual é mais cheiroso dos dois. E também ajuda em sentimentos de ansiedade ocasional. Então, o Brave não pode passar sem, todos os dias eu uso o Brave nele. E também, gente, para trabalhar questões pessoais, assim, de relacionamento, engraçado. Por exemplo, o Luca, ele já teve situações de sofrer bullying, né? Não pensei passar por isso com meu filho tão cedo, mas já assim, ele já teve, ele é muito magrinho, né, do biotipo dele, então já teve situações dele dizer, mamãe, aconteceu isso e isso, e vir chorar para mim. Então, o Brave, eu passo o Brave nele, olhando no olho dele e dizendo, filhão, você é isso, você é aquilo, e eu vou, tipo, falando, vou profetizando, porque eu sei que, além dele saber que ele está usando o óleo da coragem, que aquele óleo vai agir quimicamente no organismo dele, realmente para trazer esse senso de confiança, as minhas palavras também têm peso e vão trabalhar junto com o óleo, né? Então, depois que aconteceu esse ocorrido, eu passei a fazer isso de forma mais, como é que eu posso dizer? De forma mais até diária, né? Com ele e comecei a trabalhar essas questões. E isso foi me acendendo também outras coisas, né? Como
Antes de dormir, a gente conversa sobre algumas situações que possa acontecer com ele, né? Como foi essa do bullying. E aí, como é que eu acho que ele poderia conduzir, como é que ele poderia responder, eu vou falando. Então, assim, gente, os olhos, eles nos conectam a nossos filhos e nos trazem visões que eu, Marina, antes não tinha. Antes de conhecer os olhos, eu não tinha essas visões. Eu percebo que os olhos foram fundamentais nesse processo, né? Até para mim como mãe, acho que talvez para mim como mãe, né? Então, eu estou compartilhando com vocês algo que acredito que independente da idade dos filhos de vocês, né? Independente, vai ter situações como essa, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que usar o olho primeiro, e a gente tem que preparar os nossos filhos também para trabalhar as emoções deles, independente da idade. Então, essa ideia de usar o Kit Kids com os filhos é, assim, incrível, porque eles vão trabalhar também essa parte emocional que eles precisam no dia a dia. E o Thinker, gente, é assim, como é que eu faço, né? Eu amo o cheiro do Thinker, o Luca ama o cheiro do Thinker, e aí ele associou que tem o desenhozinho do cérebro, e aí ele já realmente já sabe que tem que usar antes que vai exigir qualquer tarefa de foco, memória e concentração, né? Então, tanto eu passo de manhã antes dele ir para a escola, como eu passo antes da tarefa, como eu falei. Não, onde é que normalmente a gente faz uso, né? Eu passo aqui na testa dele, nas têmporas, né? A gente espalha aqui nessa região, atrás das orelhas e nuca. Normalmente eu faço, né, desse jeito. E aí, quando ele espalha, ele também cheira a mão e tudo, né? Então, o Thinker, ele é um blend de óleos essenciais, um mix, né, também da Kit Kids, que ele vai promover um forte senso de concentração e foco, tá? Deixa a criança no sentido de alerta. Então, por exemplo, quando eu digo, filhão, vamos passar aqui o óleo do alerta e antes da gente ler o texto, e aí a gente já fica em alerta quais são os personagens do texto. Então, eu tento fazer uma coisa, né, que ao mesmo tempo seja lúdica e que vai envolver as duas coisas, e eu sei que o óleo está fazendo isso e que eu estou ajudando junto. Então, assim, é muito legal quando a gente começa a fazer isso. E aí ele já começa a sublinhar todos os personagens daquele texto, né, daquela história que ele está lendo, e aí a gente começa a fazer dessa forma. Ajuda a aumentar a criatividade também, e fornece uma maneira natural de sentir mais focado e promove um ambiente edificante. O que é que eu noto também, como eu disse, com o Thinker? Eu noto, é muito perceptível a diferença quando ele usa e quando ele não usa. Quando o Luca não usa o Thinker, né, ele não consegue ficar ali sentado e focar e se concentrar, né? Que é normal, porque toda criança, né, principalmente nessa idade de 6, quase 7, é muito ativa e quer estar fazendo qualquer coisa, distrai, quer estar fazendo uma coisa, quer estar fazendo outra. Então, o Thinker, ele me ajudou nesse foco. Engraçado, ele me ajudou nesse focar. E o STED também, tá, gente? Eu esqueci de colocar o STED aqui, mas tá tudo bem. Depois eu acrescento para compartilhar com vocês, que é o verdinho do Kit Kids também. Porque o STED, ele é o balance, né, digamos assim, para eles, né? Ele é um óleo que vai trazer esse saber lidar também com os sentimentos, né? E vai diminuir também a ansiedade, né? Porque, e o Luca, por exemplo, talvez os filhos de vocês sejam assim, eles são muito ansiosos, são muito imediatistas, né? Principalmente nessa geração da televisão, né? Do eletrônico, tem essa questão da hiperestimulação, né? Então, vai assistir ali um desenho e tudo. Então, se aquela tela troca não sei quantas vezes por segundo, aquilo é uma hiperestimulação. E aí, quando vai fazer a tarefa, que é uma coisa mais parada, que não tem movimento, que não tem... Aí fica naquele querendo levantar, querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra. Então, tanto o Thinker como o STED, eles vão ajudar nesse momento, né? Então, assim, é uma duplinha que eu não passo sem, tá? Tá aqui o STED, desculpa. O STED, como eu estava falando, ele ajuda a acalmar a mente e o corpo, tá? Ele evoca um humor equilibrado, ok? Instila sentimentos de tranquilidade, né? Ao experimentar sentimentos nervosos, novos também. Ajuda a reduzir a ansiedade ocasional e promove um ambiente relaxante de aterramento.
certo? Então, o STED, como eu disse, é um blend, é um mix, né? Assim como é o Balance para a gente, é o STED para eles. Você pode passar todos os dias, afinal de contas, aquela história, a gente não sabe como vai ser o dia do nosso filho, assim como a gente não sabe como vai ser o nosso, o que é que ela vai poder passar, e aí ela tendo usado o STED, ele já vai trabalhar quimicamente o organismo, tá? Eu acho que foi isso, era para mim ter botado o STED lá e eu, feliz e confiante, calma e conectada, e que eu coloquei o Thinker novamente. Ok. Gente, e aqui é uma dica que eu quero dar para vocês pro fazer em casa, né? Uma coisa importante também que eu percebo é ter o cantinho da tarefa. Aqui em casa tudo tem o cantinho, sabe? E isso funciona demais, assim, para mim. É o cantinho da tarefa, porque quando eu quero que ele faça a tarefa, ou se a gente for para casa da minha mãe, tiver numa situação diferente, aquilo atrapalha um pouco. Então, a criança tendo aquela rotina e tendo os cantos certos para cada atividade, pelo menos aqui em casa, ajuda muito, ajuda demais, né? E aí eu trouxe essa dica aqui da aromaterapia da massinha, para que a gente possa tanto trabalhar com a criança, né, trazer esse momento de descontração, como fazer algo que é natural, usando os nossos óleos essenciais, que vão ajudar, inclusive, no aprendizado. E uma ideia legal é trazer essa dica também para a escola. Eu tenho feito isso já há um tempo, lá na Escola dos Meninos, né, inclusive me disponibilizei, né, para ver essa questão dos olhos, para poder fazer uma massinha porque hoje em dia é muito comum, né, as crianças com alergia, essas coisas mais sintéticas. Então, a gente está reduzindo tóxicos, né, e a gente pode usar o óleo essencial que a gente quiser. Então, printem aí, né, essa receitinha da massinha feita com óleo essencial, tá? E é isso, gratidão. A Gil tinha falado comigo para eu compartilhar com vocês um pouco. Eu vou ver aqui o que é que tem na caixinha. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu falei, a ideia era conversar um pouco de como eu faço, né, o uso dos óleos essenciais nessa rotina. E aí eu queria que alguém abrisse, deixa eu ver se tem pergunta, eu queria que alguém compartilhasse também alguma coisa ou que eu não falei, que o faz uso e que funciona. Ó, tem gente que adora música, que maravilha. Deixa eu ver quem mais aqui. O óleo do suco, Cibele. Aí, Ju abriu aí. O óleo do suco. Normalmente eu coloco cítricos, né? Mas os meninos gostam mais de tangerina e laranja. São os dois que eles usam mais. Tangerina e laranja é o óleo do suco aqui em casa, né? Bem diluído, né? Então, normalmente, quando eu faço para 1 litro, às vezes eu boto 1, 2 gotas no máximo. Vai depender muito do sabor e da idade da criança, do que ela gosta, certo? A Ju também gosta muito do Thinker, né? Percebe o efeito na criança. Os óleos são usados todos os dias, Mariana. Aqui em casa eu uso todos os dias. Inclusive, quando eu não uso, eu percebo a diferença. Realmente, a diferença é bem grande se eu não usar. O STED não tem fotossensibilidade, que a Stephanie falou. Perfeito. Acho que é isso. Tem alguma pergunta? Marina, Oi, Ju. Queria compartilhar um pouquinho. Engraçado que cada família é de um jeito, né? Pronto, é isso que eu Tudo quero bem. ouvir. Eu não Aqui em posso falar pela casa, família de vocês. aqui em casa eu já uso muito difusor à noite, no quarto dos Olha meninos aí. e das meninas. Então, para mim, não sei se é porque eu tenho mais filho, quer dizer, tu tá quase pegando, né? Tá quase lá já. É um Mas quase empate. botar no difusor para mim é mais prático. Então, já tenho o difusor no quarto de cada um, já tenho os olhinhos que eles usam. Então, por Ju, e para mim exemplo... foi muito assim, porque os 3 dormem no mesmo quarto e o Lip só tem 6 meses. Então, ainda tem isso que eu esqueci de falar, Verdade. né? Então, essa história do uso do roll-on foi muito também por isso, pelo menos Muito prática. temporariamente. Exato. Então, por exemplo, ontem à noite eu botei o Serenity, né? Eles iam começar as aulas hoje. Então, para ter um bom dia, um dia bom, a gente precisa começar, como a Marina mencionou, no dia anterior, dormir bem tudo. Então, por exemplo, ontem eu usei o Serenity, eu uso muito, o lavanda tá sempre, né? O lavanda com o laranja, o lavanda com o cedro no difusor à noite, ou
Se tiverem com alergias, né? O trio da alergia, limão, Demais, uso demais. Lavanda, lemon laranja peppermint. e o peppermint no difusor. Então, isso eu acho muito bacana. E uma coisa que eu faço como parte da rotina do sono deles, mais da mais nova agora, né? Eu faço uma leitura antes de dormir. Sim, também, Ju. Não Pois é, botei o então antes de isso faz dormir. parte, exato, então isso faz parte do processo, né? Então, por exemplo, às vezes quando a gente chama uma criança para, a gente está falando dos volta às aulas e agora estou falando de dormir, né? Mas Mas tem é tudo a ver, isso, né? Ju. Eu pensei muito quando você. Vou botar volta às aulas. Eu não vou botar só o óleo para foco. Eu pensei no É todo, tudo, entendeu? é. E como você disse, inclui isso daí também, inclui a alimentação. Por isso que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco, que eu acho que é um Verdade. todo, né? É. Que adianta o meu filho tá comendo mal, né? Tá dormindo péssimo e absorvendo, né? Enfim. E aí o rendimento na escola dele vai ser diferenciado, né? Apesar dos olhos para ajudar. Isso. E eu acho que a leitura antes de dormir, né? Então, ter a leitura, aí eu boto o óleo no difusor, acho que ajuda no processo da rotina do sono, né? Então, quando eu chamo ela para dormir, eu não chamo ela para dormir, eu pergunto, qual é o livro que a gente vai ler hoje, né? E aí ela já sabe que depois do Perfeito. livrinho tem a dormida. Para adolescente, ó, a Ju tá. Perfeito, a Ju. Pois é, Ju, eu foquei muito no infantil e no Kid Kids, Aham, porque é a realidade que eu vivo. Mas para adolescente, a gente tem muitas opções. Que tem. seria basicamente o que a gente já utiliza, né, Ju? Tipo balance, óleos que Sim. ajudam na memória. Agora a gente tem o Intune também, que a gente pode usar nos adolescentes, a gente pode até diluir mais se quiser, pegar aquele rolão do Intune e dividir, fazer 2 rolões de 10 ml, né? Uma opção para poder E ele é diluir. maravilhoso, né? Maravilhoso o Intune, o aroma Maravilhoso, dele é muito bom. espetacular, né? A gente usa para adulto, para adolescente. Agora, difusor para concentração, eu acho que não tem erro, né? Aquela misturinha do rosemary com o peppermint e o laranja, E o laranja. né? É, É campeão de todos para a hora do estudo. perfeito. E o E alecrim, né? Ele é conhecido como óleo dos estudantes, literalmente. então, Tem só que dar verdade. uma maneirada adulto, né? Que precise fazer alguma atividade de foco na questão da pressão alta, que a gente sempre lembra, né? Mas assim, no resto, no mais, essa misturinha que a Judeu é perfeito para adolescentes. Tem o Intune também agora, que pode passar igual o Finker, né? Nas crianças, passar o Intune aqui, antes de ir para Uhum. a aula e na hora de fazer as tarefas, estudar para a prova e tudo mais, que ajuda demais. E o balance também, o Rolon também serve, né, para adolescentes também, que agora tem o balance em Rolon. Tem no Brasil também, Marina? Tem, né? Tem. Não, tem não, tem não. Não, tem Fala não. se rolou Só não. A nos Estados gente tem Unidos que e na fazer Europa. mesmo, tem que diluir. E Vamos aí ver se tem o mais balance rolon, acho que eu alguém nem sabia também. lançaram balance em Rolon. Aí a Ju tá agradecendo. A Ana Paula tá perguntando, vou compartilhar. Sim, com certeza. Ó, a Soraya, o meu filho de 9 anos não dorme sem os olhos, eles mesmos me cobram, é verdade. Até porque eles sentem o benefício. Os meus também. Eu me lembro que um dia eu fui dar a vacina da gripe para o Luca e eu esqueci de passar o Brave. E aí ele, mãe, a senhora esqueceu o óleo? Eu digo, vale, filho, vamos voltar. E voltei para pegar o Brave, porque eu digo, agora você tem coragem, você vai tomar sua vacina da gripe e tudo mais. E foi diferente, entendeu? É diferente. Não só emocionalmente, como quimicamente, porque a gente sabe que os olhos funcionam, não precisa só acreditar, né? Mas quando a gente une as duas coisas, aí é que fica perfeito mesmo. Né, não? Peraí, deixa eu botar Perfeito, aqui. Marina. Fala, Não Ju, sei se alguma mais coisa. alguém quer compartilhar aí alguma E rotina você, que Stephanie? faz. Fale aí 2 minutos para nós. Não, eu ia dizer que o balance aqui, infelizmente, ainda não tem rolon, mas a pessoa pode sempre fazer, né? E aí o que é legal é que a pessoa faz realmente de acordo com as gotinhas da idade da pessoa. Se for criança pequenininha, bota menos, se for adolescente, bota mais. E eu queria só dizer que eu também uso do Kit Kids, viu? Não é só para criança, não. Gosto muito Importante. dos olhos do Kit Kids. O Steri, então, gosto muito dele. Como eu falei, o que eu gosto é que ele não tem esse problema da fotossensibilidade, porque o Thinker tem, né? E assim, a gente mora em cantos muito ensolarados, tanto na Flórida quanto aqui também no Texas. E aí, se você passa aqui, né? Não É o pode que eu sair no falei, sol. né, Stephanie? É verdade. Tem que ter cuidado. Então,
Eu gosto do Steri por isso, e eu uso muito ele aqui em casa, porque meu filho às vezes fica meio nervoso, fica meio com raiva, e o Steri, ele diz que é o stress away, óleo dele, que tira o estresse dele. Que bom. Então eu uso. Ele tem quantos anos, Stephanie? Ele tem 9, mas ele tem assim uns negócios de raiva, às vezes, né? E aí eu uso ao longo da coluna dele, né, para ajudar. E quando ele deita, eu passo os olhinhos também na sola do pé para ajudar, como você falou, o sono é muito importante, porque até nas suas perguntinhas você botou assim, acorda feliz? Depende do dia, né? Porque também tem como dormiu, como foi a rotina antes, porque às vezes se você está, sei lá, trabalhando até tarde, você se atrasa na hora de dar a janta e atrasa na hora de... Aí quando vê já é aquela loucura para poder deitar na hora certa, então... Todo esse estresse, eles demoram a conseguir dormir, né? Porque você está estressada para conseguir deitar na hora, mas daqui que eles vão conseguir relaxar para dormir. E aí nem sempre se acorda feliz no outro dia, né? Mas, de maneira geral, sim, a gente procura fazer tudo isso calmamente, como a Ju falou também, o livro ajuda muito. E eles vão mais felizes, porque você diz, vamos dormir? Aí, não quero dormir. Mas quando você diz, vamos ler um livro? Aí eles querem, entendeu? Então... mas toda essa positividade do momento realmente não dá esse negócio, porque ninguém quer dormir, né? Ninguém quer que o dia acabe e tudo. Então, quando você vai deitar para ler um livro, para fazer a rotina dos olhos, aí eles querem, porque é um carinho, né? Então, realmente ajuda muito isso, você levar essa parte positiva. E como até a Marina falou aí também, de você não misturar as coisas, né? Você não faz uma coisa no canto de dormir, porque eles sabem que está ali, já sabe que vai dormir, né? Então, o inconsciente trabalha desse jeito. Não, e assim, aqui em casa somos 3, né? Esse negócio muita gente, tem muitas amigas, e o filho dorme junto e tudo, aquela coisa toda. Já pensou, assim, pelo menos para mim, não tem como ter uma realidade com 3 filhos na mesma cama ou no mesmo quarto. Não dá, assim. É uma realidade que, para mim, Marina, não consigo viver. Então, eu dei a dica, assim, como eu disse, eu dei a dica do que eu vivo, mas é claro que cada casa tem a sua realidade, cada família tem o seu jeito, né? E, assim, eu percebi que, para mim, isso funcionou muito. Tanto é que, até com o Lipe, gente, estou experimentando isso, ele só tem 6 meses, mas se eu percebo que ele já está quase dormindo, quando eu boto ele no berço, ele está dormindo sozinho, porque ele já começa a sentir que ali é o cantinho dele de dormir, né? E aí eu deixo ele lá, às vezes ele ainda está de olho aberto, mas ele já está assim, quase dormindo, eu boto ele no berço e saio, né? E aí, quando eu volto, ele dormiu, né? Então, eles começam a querer isso, entender isso, né? Então, é todo um trabalho que nós temos que fazer, né? Para ir moldando e fazendo, né? Enfim, a rotina dos nossos filhos mais feliz e equilibrada. É isso. Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o uso adolescente. Eu tenho uma filha de 17 anos. Ótimo. E adolescente tem uma certa resistência a novidades, a coisas que não fazem parte ali do mundo deles, que é bem fechadinho, né? E então a minha filha assim, tem uma resistência muito aos aromas, muito. Por exemplo, Kit Kids, ela não gosta dos aromas. E eu fiz, então, né, algumas misturinhas meio que baseadas no Kit Kids, ou assim, né, dentro do conhecimento que a gente tem aí, para foco, para atenção. Mas é bastante complicado ela ter a rotina de uso. Mas algumas coisas são legais, sim, porque ela aceita super bem. Então, por exemplo, para dormir no difusor todo dia, eu coloco óleo essencial todo dia, né? Agora, esses últimos, né, dos tempos para cá, porque a gente vai sempre experimentando e vai vendo o que funciona melhor, né? Tem funcionado bastante o Serenity com eucalipto e cedro. Fica super legal, assim, ela dorme super bem, acorda super bem. Mas, assim, aí, algum tempo atrás, assim, alguns meses atrás, nós tivemos aqui uma situação emocional bastante complicada e eu usei, então, no difusor, camomila romana, frankincense e sândalo havaiano. Nossa, foi assim, dos deuses. Ela pedia, mãe, eu quero aquela mistura que me faz dormir super bem. Que mistura legal, Miriam. Camomila, vou até anotar aqui, chega. Vai. Anote, que ficou muito bacana. A camomila romana, o sândalo havaiano e o frankincense. E ficou muito bacana. Eu já fiquei com vontade de experimentar. E foi assim, a gente parou uma situação muito, muito, muito complicada aqui da família emocionalmente. E ela entrou num período quase de depressão, não conseguia dormir por nada à noite, passava a noite acordada. E
essa foi a mistura que assim, trouxe, né, o sono de novo e a rotina do sono, e hoje eu fui fazendo outras experiências, tal, e deu certo essa, né, né, depois, né, de tirar, porque eu falei, bom, deixa eu ver o que mais a gente pode experimentar. Já usei bastante também o vetiver com Ravinsara e o lavanda ou serende, que fica muito bacana. Agora, as questões assim, de uso interno, não aceito de forma alguma. Aí, então, o que eu faço? O On Guard, os beadlets, que aí engole direto e tá ok, tudo certo, né? Mas quando ela tem, por exemplo, uma coisa de garganta, tô com uma irritação na garganta, já sabe que vai usar óleo essencial. Não tem outro jeito, não tem outra opção, é óleo essencial. E aí eu usava bastante o Flum, mas o Flum não estava dando resultado. E aí, na semana passada, eu estava lá com uma irritação, não sei o que, alguma coisa parecida com amidalite. Eu usei mirra, copaíba, lemon e... Gente, deixa eu lembrar o Adoro quarto. nessas misturas da Miriam. Misturas que eu não fiz. Gente, foi assim, sabe, daquela sacada. Então, foi mirra, copaíba, lemon e melaleuca. Uma gotinha de cada, dava 3 vezes por dia. Assim, 2 dias depois, não tinha mais nada, ficou ótimo, perfeito. Então, são essas experiências, né? Mas, assim, é pontual. Ela aceita quando precisa realmente, né? Não consigo ter essa rotina né, de todo dia usar, olha, usa para estudar, não quero, não estou afim disso aqui. Mas quando tem prova, aí a gente já coloca um difusor, um alecrim com peppermint, sabe? Você experimentar. Então, né, vocês, assim, pelo que eu entendi, a grande maioria que tem filhos pequenos, que já tem a rotina dos olhos, né? E acho que a criança vai crescendo com isso, não vai perder. Mas para quem ainda não tem e que está começando, eu achei interessante falar para vocês isso, como é que é lidar, porque eu estou, né, na Doterra há 2 anos, então ela estava com 15 na época, foi bem difícil ela conseguir, sabe? Assim, assim, aceitar, né? E uma coisa legal, se uma coisa que eu falo com vocês, que foi assim, ela teve um momento uau, acho que todo mundo tem o seu momento uau, né? Com os licenças, aquele que você usa e tipo, cara, isso, cara, é o que eu quero na minha vida. O dela foi uma cistite. Primeira vez que ela teve cistite, ela acordou assim, tipo, era domingo de manhã. Deu lá 11 horas, ela, mãe, já fui no banheiro várias vezes xixi, sai muito pouquinho e tá ardendo. Que esquisito. Eu falei, você tá com cistite, vem cá. Peguei lemongrass, botei numa água, você vai tomar isso aqui. Vai passar uma gotinha de lemongrass assim, em cima dos pelos pubianos ali na bexiga, e daqui a pouco você me fala. Ah, fez cara feia, reclamou, mas tomou. Gente, deu meia hora. Ela, mãe, passou, mas ela estava assim, uau, sabe? Como assim? Passou? Eu falei, passou. Por que passa? Então é isso aí. Então vamos a partir de agora acreditar na mamãe aqui e vamos tomar os olhos e vamos fazer isso, né? Uma rotina. E foi perfeito. E hoje, o que é muito legal, gente, assim, que assim, o meu maior orgulho, ela quer trabalhar com a Terra, ela quer ser conselheira de bem-estar, e ela já fala isso. Ela leva para a escola, ela fala com os amigos, se ela vai numa reunião com os amigos, ela comenta dos olhos, quando as pessoas falam, né, porque ela está nessa fase de faculdade, não sei o que, ela fala, não sei ainda, mas o que eu quero hoje é trabalhar com licenciados, minha mãe trabalha porque é legal, mas como é que é? Aí ela explica lá o que ela sabe, então acho que a gente está, assim, né, contribuindo para os nossos filhos de todas as maneiras legais, assim, né, na saúde e eventualmente aí para o futuro deles, quem sabe, né? Vocês aí também conseguem trazer os seus filhos para fazer parte da equipe. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada aí pela atenção. Massa! Gente, mais uma vez, né? Os olhos, eles fazem o trabalho deles belamente, né? Sim, Às vezes nem precisa a gente fazer tanto esforço, né? É verdade. É incrível, assim. Tem 2 pessoas, acho que é a Daniela e a Kênia, com a mão levantada. Não sei se elas querem perguntar alguma coisa ou se foi sem querer. Acho que foi sem querer, né? Pelo jeito. Mas eu adorei, Miriam, as dicas de misturinhas. Até anotei aqui tudo. Muito legal. Gente, mais alguém? Acho que eu vou stop share aqui. Vamos bater uma foto, quem puder. Vamos, foi maravilhoso, Marina. Todo mundo amou aí. Né? Só um e é sempre bate-papo. ótimo, né? Compartilhar as dicas uns dos outros.
Gente, essa história de adolescente é complicado. Eles têm resistência não é só com os olhos, não é com tudo. Ou fase, né, Ju? Ou faz, Ainda não cheguei lá, mas vou já chegar. Não tem pressa, Marina, não tem pressa. Vamos lá, vou tirar a foto aqui. Vamos lá, o pessoal ligou a câmera. Vão ser 2 fotos, porque tem mais gente. Só um minutinho. Peraí. Peraí que tá indo. Ok, mais uma foto, o pessoal que está na segunda tela. Vamos lá, sorriam. Não dá para saber quem é que está na segunda tela, né? Mas a gente sorri sempre. Alguma tela vai sair.